E aí, gatona, poderosa, poderoso, que alegria, viu? Estar aqui. Mais uma live. Bem-vindo, Gil. Poderoso. Mais uma live para o nosso Brasil Previdenciário. Bem-vinda, Regina, gatona. Rosana, Sérgia, poderosa, bem-vinda. Joel, nosso convidado, bem-vindo aqui, viu? Um prazer ter vocês aqui. E, Joel, antes de você entrar aí, ó, faça assim pra mim se você tá me ouvindo bem aí, se o áudio tá legal. Rosana, tá me ouvindo bem? Me dê o ok aqui se tá legal o áudio. E aí já vou botar aqui o Joel no cenário aqui. Nossa última live de 20. Minha poderosa parceira lá na FPS do Brasil. Gratidão por estar aqui. Ótimo, Rosana. Excelente. Que bom que estão me ouvindo bem. Esperar o Joel entrar aqui e a gente começa nosso bate-papo. Enquanto isso, vocês vão divulgando a live aí, ó. A gente tem duas formas de vocês divulgarem. Viu, hater? Simbora ajudar a divulgar aí também, ó. Vocês mandando aviãozinho para pelo menos 5 amigos, né? E apertando o coraçãozinho durante toda a nossa live. Aí a gente consegue atingir mais pessoas. Então, ajuda aí, todo mundo, viu? Para a gente atingir um número maior possível de pessoas aqui. Estou tentando colocar o Joel aqui. Vamos ver. Joel, eu estou aceitando a sua solicitação, mas não está entrando. Agora entrou. Deu certo. Deu E certo. aí, tá Tudo bem? dando? Ó, você já tô te ouvindo, só não tem a sua imagem na minha tela ainda. Opa, o que será que deu? Ah, espera um pouquinho, deve ser conexão. Acho que vai aparecer. Mas já tô te escutando. Mas está tudo habilitado aqui para mim. Aí, agora eu tô te vendo. Pronto, Aí, poderoso. certo? Ah, tá ótimo agora, ó. Vendo essa cara bonita, esse sorrisão aí de vencedor, de poderoso. Ah, Áudio tá obrigado. perfeito. Show! Pronto. Só Ó, o não, Nildes que tá vendo você aí. não exagera muito para não me deixar constrangido. Né? Não, tá ótimo, nós vamos arrasar aqui. Pronto, ó, a Kátia tá aqui. Bem-vinda, Kátia Gatona, lá do Rio. Cariocas marcando presença. Bem-vindos, Nil. Gratidão. Ó, a Rosana também disse que tá vendo você. Bom, acho que tá todo mundo validando aqui nosso áudio e imagem. Meu e do Joel estão legais. Façam assim pra gente validar aqui a técnica. Dá uma boa tarde aí, ô Joel, para todo mundo te escutar aí, para ver se seu áudio está legal. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Ó, façam assim pra gente aí, o joinha, só pra gente validar aqui. Bom, enquanto o pessoal valida, Joel, te agradecer em nome da revista RPPS do Brasil, né, por você estar aqui com a gente. Eu imagino que você seja um executivo assim com muitas, mas muitas coisas para fazer, né, durante seu dia de trabalho. E aí eu sei que para você também é importante estar aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, entregar valor, como eu te falei no WhatsApp, né. Então fica aqui a minha gratidão e os meus cumprimentos pela sua disponibilidade em poder ajudar aí o nosso RPPS, viu? Eu que agradeço, uma imensa gratidão também de estar aqui, uma imensa oportunidade de participar desse encontro aí, ainda que virtual, aparentemente só eu e você, mas já vejo aqui muitos amigos e colegas, a doutora Rosana aí, que é minha sócia, sempre me dando apoio, me prestigiando, e a ideia é essa, né? Trazer um pouco desses 24 anos de estrada, literalmente, que eu tenho aí, para agregar mais coisas aí para o RPPS. É um prazer imenso, essa é a minha vida, a minha paixão, e eu estou aqui à tua disposição. Muito bom, maravilha. E, Joel, muita gente te conhece com certeza, né, aqui no ao vivo dessa live.
A live fica gravada, as pessoas vão compartilhar, muita gente, né, vai receber essa mensagem aqui. E aí eu quero te apresentar de uma maneira sucinta aqui, para que as pessoas te conheçam, né? Mas, na verdade, eu só vou falar quem é o Joel, e o próprio Joel eu quero que ele se apresente, tá? O Joel, ele é sócio da Gestor Consultoria, né? E é um profissional que está aí há décadas ajudando, né, as pessoas a melhorarem seus investimentos, a fazerem negócios da maneira melhor possível, ajudando os RPPS. E aí eu quero que você conte um pouco dessa trajetória, assim, como é que esse Joel se formatou profissional, né, nessa área que você atua, como foi essa entrada sua no segmento de RPPS, né, aí dentro da Gestor. É uma longa história, eu vou ter que ser sucinto mesmo, vou ter que resumir bastante, mas a minha vida profissional começou em 1989, vendendo previdência de porta em porta. Eu comecei no Bradesco, depois passei para o extinto Bamerindos, depois passei também para o extinto Unibanco, hoje Itaú, sempre na área comercial. E aí, em 98, o meu irmão me apresentou uma pessoa que foi meu sócio por 18 anos, o Francisco Humberto Simões Magro, infelizmente falecido, que foi um grande mestre para mim, literalmente um grande professor, e eu praticamente nasci, né, neste meio em 1º de setembro de 98, quando nós oficialmente começamos a trabalhar com RPPS, eu a convite dele. Então nós montamos na época a extinta CSM, Consultoria e Seguridade Municipal, assim, uma coisa visionária dele, né, que ele sabia que estava tramitando uma PEC que viria a ser a emenda constitucional número 20 e que traria no seu escopo, principalmente, né, a obrigatoriedade do equilíbrio financeiro e atuarial e, por consequência, né, uma lei, né, a 9717, que obrigou os regimes próprios de previdência a realizarem as avaliações atuariais anuais. Ele, como já trabalhava nisso, né, me convidou e passamos a ser sócios, e a nossa empresa começou no dia 1º de setembro, e aí logo, alguns meses depois, em dezembro, saiu a PEC, aliás, saiu a emenda constitucional número 20, e aí tudo mudou, né? Como eu sempre vivi na estrada, fui direto para a estrada, fui visitar prefeituras, fui visitar RPPS, e trabalhamos muito, até que um dia, numa reunião lá em Brasília, no extinto Ministério da Previdência, né, um dos coordenadores lá, não lembro se era o Delúbio na época, virou para nós dois e disse assim: vocês sabiam que vocês são a maior consultoria do Brasil? Eu digo, não. E aquilo foi uma grande surpresa para nós, porque na época a gente tinha em torno de 130 e poucos RPPS sobre a nossa responsabilidade, enquanto que o segundo colocado tinha 70. E de lá para cá, a minha vida, então, esse ano eu completei 24 anos trabalhando exclusivamente com regimes próprios de previdência, além de ser atuário de formação, né, ali em meados de 2003, por aí, eu comecei a me interessar também pela área de investimentos, até por essas visitas. Eu gosto muito de visitar os RPPS, porque a gente faz muita troca, é uma troca de experiências riquíssima, né? E numa dessas visitas, eles me pediram assim: Joel, como é que é essa história aí de fazer gestão de investimentos? A gente não sabe muito bem. E aí eu também me interessei e fui correr atrás do meu primeiro CPA 10, que ocorreu lá em 2003. E depois, em 2008, por aí, 2010, eu juntei toda uma papelada, assim, uma espécie de um dossiê, né? Muito incentivado pelo meu atual sócio, Sérgio Stiffelman, e ele disse: Joel, por que tu não manda tudo isso para a CVM, né, para ver o que dá? E eu reuni toda essa documentação, né, de relatórios, de análise de carteira, né, de assessoria, enviei para a CVM, e a CVM na hora me deu a autorização. Então hoje eu também sou consultor de valores imobiliários por esse currículo. Eu não
fiz nenhuma prova, simplesmente pela minha estrada, literalmente. Esse é um resuminho, né, da minha vida profissional até agora. Que bom. E assim, é engraçado, Joel, que essa questão, por exemplo, de você ter essa autorização da CVM para atuar, né? Isso mostra que você tem realmente valores para entregar para os RPPS, né? Tem uma história construída, e a gente vê muita consultoria que deixa um lastro negativo nos RPPS, né? Então, é importante os RPPS sempre, ao buscar uma consultoria, fazer esse estudo, né? Buscar o que essa consultoria já deixou para trás, né? Como é que é a história de trabalho. E é muito bom saber que você, né, que a Gestor 1 tem todo esse retrospecto positivo, né? E de maneira atuarial, por exemplo, a RPPS precisa confiar nessa consultoria, mais do que nunca, né? O atuário é um divisor de águas, né, para o sucesso do RPPS. Verdade. Eu gostaria de salientar uma coisa muito importante, né? Eu sozinho não conseguiria nada, né? Assim como eu tive por 18 anos um sócio, né, que foi o Francisco Magro, né, atualmente eu tenho uma equipe muito valorosa comigo. Eu tenho aí a doutora Rosana, tenho o Benhur, que é economista, um jovem muito talentoso, tenho o Sérgio Stifman, que tem uma experiência vastíssima no mercado financeiro, tem o pessoal aqui do back-office aqui que também palpa toda a obra, como a gente diz, não tem ruim para eles, né? Então, toda essa minha vida eu construí, né, tendo excelentes profissionais me apoiando, né? Então, sem eles eu não estaria aqui, né? E eu gostaria muito de dedicar esta oportunidade de estar falando com o Brasil, literalmente, de agradecer essas pessoas que passaram, e hoje também alguns estão na minha vida, né, que me dão esse suporte para eu poder voar e buscar clientes e atender. E nessa questão da confiabilidade, como a gente lida, né, com os dois lados, né, a gente faz a parte da gestão do passivo, que é o cálculo atuarial, e também fazemos a parte de assessoria financeira, que é a gestão do ativo. Eu não sei dizer, literalmente, eu não sei dizer qual é a mais importante, porque elas são tão importantes, são de uma grandeza imensurável, que eu não saberia dizer, né, o que é mais importante. E também, por ajuda dos clientes, né, que hoje eu vejo muito mais como parceiros e alguns como amigos de 20 e tantos anos, a gente tem uma relação até, eu tenho afiliados, né, eu tenho uma gestora de um RPPS, né, que ela diz assim, João, tu me ajudou tanto, tu me ensinou tudo. E quando ela teve a primeira filha dela, ela me presenteou, né, com uma afilhada, que é a Thaís, do município de Viamão. E eu tenho a felicidade de ser padrinho da filha dela. Um beijo, Thaís, se estiver me assistindo. E isso não tem preço, isso é uma coisa assim que eu não consigo medir. Eu até me emociono, sabe? E depois, com a ajuda deles também, a gente teve a felicidade de ter uma ideia de construir um espaço que hoje a gente tem o Comitê Aberto de Investimentos Gestor 1, onde nos reunimos, né? Desde 2012 nos reunimos todos os meses aqui em Porto Alegre, hoje na forma híbrida, né? Tratando do dia a dia dos investimentos, onde a gente não fala de produtos, a gente fala de cenário, a gente fala de índices, a gente tem um ambiente blindado, não aparece instituição financeira oferecendo produto, a gente só trata de ideias, a gente trata da experiência que cada gestor tem e traz para nós, para compartilhar com os colegas. Legal. E esse é um comitê que eu me orgulho muito de ser um dos idealizadores dele, a gente tem esse espaço aqui em Porto Alegre e agora também na modalidade online, para quem quer curtir e aproveitar lá no outro lado do país, não precisa vir a Porto Alegre, mas será um prazer receber, como recebemos já visitas de muitos lugares. Muito bom. E essa conexão, essa troca, esse aprendizado
né, de um RPPS compartilhar com outro, isso é muito validado, né, Joel? Aproveitando aqui o canal, ó, divulga como é que as pessoas participam desse comitê, né? Porque muita gente aqui pode ficar se perguntando, mas eu quero, né? Como é que eu faço para participar? E aí nós vamos entrar no nosso tema, viu? Que até agora nós ficamos aqui batendo papo e não entramos no tema. Pois é. O convite, entrem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Gestor 1 Oficial, no nosso site lá, Gestor 1, né? Lá sempre tem a programação do mês, a gente tem também cursos, temos uma área de ensino bastante desenvolvida, agora a gente está fazendo aí esses cursos preparatórios para as certificações, já estamos aí, já perdi a conta, já temos mais de 10 turmas, né? E com alto índice de aprovação, então a gente fica muito, muito feliz também de participar disso. E vamos ao que interessa, visite-nos lá nas redes sociais, né? Procure lá Gestor 1, que está no Instagram, que está no Face também, tem o nosso site, e estaremos totalmente abertos a essas visitas, que nos orgulha muito, a gente fica muito feliz de receber essas visitas. Muito bom. Bom, agora nós vamos entrar no nosso assunto principal aqui, né? Esse cara aí, né, que tem uma equipe maravilhosa de décadas de trabalho aí para o RPPS, vai falar hoje sobre os aspectos atuariais na reforma da Previdência. E aí a minha primeira dúvida aí, meu questionamento para a gente levar a orientação para os RPPS em relação à questão da obrigatoriedade, né? Dessa questão da reforma aí nos estados e municípios. O que você diz para a gente sobre isso, Joel? Pois é, Iliane, né? Isso, né? Tem muita gente que me chama de Li, de Ili, de Eliane, Joel. Eu aceito tudo, recebo tudo. Tá bem. Não, mas eu vou te chamar de Iliane porque certamente teu pai e tua mãe, quando pensaram o teu nome, gostariam muito de que você fosse chamado por esse nome, que é muito bonito e bem diferente, assim, bem incomum e muito bonito. Assim como eu me orgulho do meu nome, Joel, né? Tem poucos Joel aí que eu conheço, mas bem, tudo começa lá na Constituição, né? Tudo começa e acaba na Constituição, né? Infelizmente para alguns e felizmente para outros, a emenda 103 deixou de fora a obrigatoriedade de estados e municípios fazerem as suas reformas, né? Então, hoje, os estados, acredito que todos já fizeram as suas reformas, até pelas condições precárias que, a bem dizer, a maioria dos estados padece, né, nas suas previdências, e poucos municípios já encararam esse grande desafio, né, que é literalmente mexer na vida das pessoas. A gente não pode esquecer que isso mexe na vida das pessoas, né? E aí nós, como consultores... Muda histórias, né, Joel? Muda histórias. Eu trago aqui 2 exemplos na minha família, né? O meu irmão, sabendo da emenda 20, conseguiu correr e aposentar meu pai, né? Nós conseguimos aposentar o meu pai. Na época, eu ainda não estava engajado no RPPS, meu pai se aposentou em 98. Né? O meu irmão, sabendo disso, conseguiu ainda aproveitar o tempo de atividade rural do meu pai e aposentar ele no serviço público. E o meu irmão, ele esse ano, fechou 40 anos de serviço público. O primeiro emprego da vida dele foi no serviço público. Está no mesmo emprego até hoje, e quando ele estava prestes a se aposentar, veio a emenda 113, e ele, como servidor federal, ele vai ter que trabalhar ainda mais uns 3 anos. Então, para estas pessoas, né, que têm suas vidas modificadas, né, e nós, como lidamos com essas pessoas, eu gosto muito de valorizar isso, o ser humano, né, eu acho que a gente está lidando com vidas, né, a gente está lidando com um ser humano, tem seus sonhos, seus projetos de vida, né? Só que, às vezes, né, os números, eles soterram, a bem dizer, esses sonhos, né, esses anseios, esses planejamentos que as pessoas fazem. Então, hoje, ainda que não seja obrigatório se fazer reforma para os municípios, a situação
financeira e atuarial muitas vezes obriga, né? Justamente por essa questão um tanto quanto delicada, né? Então, hoje não é obrigatório, mas, né, como comentei, os números estão levando a muitos municípios a fazerem pelo menos estudos, né, para ver como é que fica a situação. Na verdade, assim, antes de fazer aqui um complemento de questionamento, eu quero avisar para você que está aqui no ao vivo. Ó, você tem privilégio de estar aqui frente a frente com o Joel, né, que tirou esse tempo para bater papo com a gente, para tirar dúvida, para questionar o Joel, para, né, ver uma curiosidade que você tem sobre o assunto com o Joel. Gente, nós estamos pagando muito bem esse homem para ele estar aqui, vocês não têm ideia, viu? Então, vocês aproveitem cada segundo para arrancar tudo desse homem, porque é difícil a gente pegar esse Joel assim 1 hora, né, numa baita de uma quarta-feira. Então, simbora aproveitar. Joel, e aí, não sendo obrigatório, né, nos municípios, nos estados, como você colocou, embora a gente tenha aí, né, um ou outro município, enfim, que está preocupado com isso, na sua opinião, né, como consultor, é imprescindível a reforma nos municípios e nos estados? Em alguns casos, sim. Né? Em alguns casos, sim. E aí me permitam, todos vocês, e a Eliane também, fazer um pouco de uma retrospectiva. Não podemos esquecer, né, uma das coisas que mais me marcou na minha formação, lá na minha vida acadêmica, foi quando nas cadeiras de direito, várias cadeiras de direito que nós temos no nosso currículo, sempre falavam do espírito da lei, né? E hoje, muitas vezes, a gente esquece um pouco o espírito da lei. O espírito da lei, ou seja, o espírito de todas as reformas, né? Porque o serviço público passou, especialmente e literalmente na questão previdenciária, foi justamente para buscar esse equilíbrio financeiro e atuarial que a todo momento é ameaçado, né? A gente sabe, né, que muita coisa, a maior parte, né, não depende do servidor público. Porque não é o servidor público que elabora leis, né? Não é o servidor público que tem a obrigação de pensar, né, literalmente na gestão pública, ainda que faça parte da gestão pública. Para isso nós temos gestores públicos, para isso nós temos presidente da República, para isso nós temos governadores e para isso nós temos prefeitos, que são os nossos gestores, né? Então estas pessoas, né, junto com as suas equipes, junto com os seus secretários, junto com o seu staff, junto com as suas assessorias, é que tem, entre aspas, esta obrigação de pensar a gestão pública, a administração pública como um todo. E as últimas reformas, partindo lá da já falada emenda 20, ela veio sempre, né, com esse intuito de baixar as obrigações, né, diminuir as obrigações, diminuir o investimento do nosso dinheiro, do dinheiro público, né, nesse setor que é a previdência do servidor. Foi assim com a emenda 20, né, que mudou drasticamente a vida dos servidores, né? Depois vieram outras, a 41, 47, não tão profundas, e agora, de novo, a 103, que mudou bastante a vida dos servidores federais e, de certa forma, pode mudar, né, a vida dos servidores municipais, a exemplo do que mudou a vida de servidores estaduais. Como disse, a maioria dos estados já providenciou as suas reformas da Previdência. Alguns municípios, frente ao tamanho desequilíbrio financeiro e atuarial, praticamente não resta outra alternativa se não mexer nisso. E reforma da Previdência não se pode confundir com o que já foi feito, né, que é, por exemplo, o aumento da contribuição de 11% para 14%, ou alíquota progressiva, né? Não também se pode confundir com a vedação de incorporação de verbas temporárias, transitórias, né?
isso para nós não é reforma da Previdência. Infelizmente, reforma da Previdência é literalmente mexer mais fundo na vida das pessoas. É mexer na idade de aposentadoria, porque ou a pessoa paga mais, né, ou a pessoa ganha menos, e isso tudo os servidores já experimentaram, desde a emenda 20, e agora, mais recentemente, né, nós temos aí outro divisor de águas, que é o dia 31 de dezembro de 2003. A partir de 1º de janeiro de 2004, os novos servidores admitidos no serviço público não têm mais a integralidade. E isso significa ganhar menos na aposentadoria, né? E aí vem a emenda 103, de novo, com uma ameaça, vamos dizer assim, de termos que trabalhar mais. Porque só existem 3 remédios para uma previdência doente. Ou a gente paga mais, ou a gente trabalha mais, ou a gente ganha menos na aposentadoria, né? Porque a quarta hipótese, que às vezes a gente brinca, que é viver menos, não existe, né? Graças ao bom Deus e graças a tudo que temos hoje, né? Felizmente, a nossa expectativa de vida só aumenta, né, Eliane? E ao aumentar a expectativa de vida, isso se torna, né, para nós, enquanto pessoa, uma notícia maravilhosa. A gente vai ficar mais tempo aqui nesse planeta, aproveitando mais essa doce loucura aqui, né? Mas também vai gerar mais despesas para as nossas previdências. E para buscar esse equilíbrio, né, talvez a gente tenha que mexer nessa equação de novo aí, que é trabalhar alguns anos a mais. É um grande desafio, né, Joel? Alcançar, né, esse ideal de previdência, né? Eu vejo assim, eu sempre comento, porque muitas vezes, pelo menos a minha sensação é a seguinte: eu me coloco como literalmente o algodão entre os cristais, né? Porque de um lado tem o interesse público, né? Tem a vontade do gestor público, a vontade do prefeito, né? De ter uma despesa menor com a sua previdência e, por consequência, ter mais dinheiro para investir na sua comunidade. E, de outro lado, nós temos o servidor público, né, com a sua vida, muitos com uma dedicação de vida inteira, assim como meu irmão, né, para o seu município. Eu conheço pessoas maravilhosas, né? Uma vez, isso já há bastante tempo, esse camarada que cunhou essa frase, ele já está aposentado, né? Mas ele disse, eu acho que lá por volta de 2005, por aí, ele me disse assim: Joel, toda vez que eu chego no balcão, né, com os papéis, literalmente, eu chego com a documentação no balcão para me aposentar, o que acontece? Eu olho para o balcão e o balcão sai correndo. O balcão se afasta de mim, justamente porque muda a regra, né? E aí ele tem que repensar toda a vida dele de novo, planejar tudo de novo, porque mudou a data, né, de aposentadoria dele por conta de uma reforma, né, literalmente fazendo com que ele trabalhe mais. Mas esse desafio, né, que eu tenho assim, um cuidado bastante grande de deixar isso, né, bem claro, né, que nós não podemos, muitas vezes, ser movidos por paixões ou por algum afeto ou por algum sentimento. Literalmente a gente tem que adequar, né, essas duas vontades, né? Uma vontade de um gestor público de ter um equilíbrio maior nas suas contas, e uma vontade de um servidor que já está ali desgastado, já está ali, a gente vê que a pessoa dedicou 30 ou às vezes até mais de 30 anos da sua vida para aquele trabalho ali e deseja e merece descansar, né? Então, isso tudo é um grande desafio, porque a gente mexe literalmente com emoções, né? Com pessoas, com sentimento, e isso é bastante complicado. Por isso que eu me coloco muitas vezes nesse papel aí de conciliador, e isso, graças ao bom Deus, eu tenho uma boa habilidade para isso. De ser o algodão entre os cristais. Isso aí. Né?
Aí. Ó, quero mandar aqui um beijo para Miriam Moraes. Miriam, gratidão. E para Rosane Stocker, que estão aqui. Gratidão a vocês pela presença e ajudem a gente a divulgar aí, ó. Ainda vamos ter um bate-papo, né, por alguns minutos. Então aproveitem para divulgar a nossa live, mandar aviãozinho aí para os seus amigos, ó, para que mais pessoas cheguem aqui para bater papo com a gente aqui nesse ao vivo. Joel, e de maneira prática, assim, objetiva, em que consiste essa tal reforma da Previdência, né? Que todo mundo fala, muita gente entende, mas muita gente também fica em dúvida, o que é isso, né? Como é que funciona isso? Pois é. Eu acho que o ponto de partida, né, é justamente o paradigma do servidor federal, né? Essa questão de como fazer a reforma, ainda que hoje a gente possa fazer algo sob medida para os municípios. Aqui eu vou me dirigir aos municípios diretamente, porque são os nossos maiores e mais numerosos clientes, né? Para os municípios ainda é possível fazer um sob medida, né? Como se a gente pudesse ir num alfaiate ou na costureira lá, encomendar um vestido novo, um terno novo e fazer ele ajustadinho para o tamanho do nosso corpo. Então, essa reforma sob medida, né, ela tem um paradigma, e o paradigma é o que aconteceu lá com o servidor federal. A rigor, aumentar a idade para a aposentadoria. Reforma da Previdência é isso. Claro, a reboque disso tem, por exemplo, a questão das novas regras das pensões, que também se pode e se deve mexer, né, transformando uma parte das pensões em temporárias até os 44 anos do cônjuge sobrevivente, por exemplo, né, a não reversão de cotas, né, isso tudo vai diminuindo os compromissos, aqui falando mais na questão do cálculo atuarial, mas o cerne, né, o que vai literalmente dar resultado é literalmente empurrar a aposentadoria para frente. Né? Então, hoje, se trabalha com essa possibilidade da gente estabelecer uma nova idade de saída ou uma nova regra de elegibilidade, ou seja, para a pessoa se eleger ao benefício, que é passar da mulher que hoje, regra geral, né, não vou nem falar das aposentadorias especiais, muito professor, por exemplo, ou até mesmo agora as novas aposentadorias especiais de trabalho insalubre, perigoso, mas esse professor que hoje trabalha 5 anos a menos e tem que cumprir 5 anos a menos na idade, mas regra geral, 55 anos para as mulheres, 60 anos para os homens, isso vai ser empurrado para frente, né? Passando a 62 anos as mulheres e 65 anos os homens, nunca esquecendo que sempre vem a possibilidade de regra de transição. E aí hoje a emenda constitucional trouxe essas regras de transição, 2 regras, uma por pontos, né, que faz com que a pessoa possa fazer uma soma ali entre idade e tempo de contribuição, fazendo uma pontuação, e a outra de pedágio, para quem já estava no sistema. Sempre tem essa regra de transição, vamos dizer, para amenizar, né, o baque, né, o impacto na vida das pessoas. Então se trabalha muito em cima desse paradigma que é o servidor federal. Óbvio que como a gente tem a possibilidade de fazer essa sob-medida, né, que eu mal comparei aqui ao alfaiate e à costureira que faz o nosso vestido, o nosso terno, hoje se trabalha com alguns cenários, por assim dizer. Né? Sempre o ponto de partida é o paradigma que foi implementado para o servidor federal. Esse é o que dá mais impacto, né, por um lado, na vida das pessoas e, por outro lado, nos números, né, que é o que, vamos dizer, se nós formos olhar só a frieza dos números, nós vamos ver que baixa bastante
os passivos atuariais e, por consequência, os déficits e, por consequência, as alíquotas suplementares ou aportes. Então, hoje, dependendo muito da situação, porque não dá nem para eu dizer, vai acontecer X% de redução, porque depende. Eu até trouxe 3 exemplos aqui da nossa experiência que a gente fez, né? Um município que tinha um contingente bastante grande de aposentados, onde a reserva de benefício concedida é 106 milhões e a reserva de benefício a conceder 60 milhões, é quase, o aposentado pensionista é quase o dobro, né? Esse município, com a maldade completa, né? Ou seja, com a emenda 103 na veia, como a gente chama, reduziu 25% o déficit atuarial. Então, o déficit, que era de 100 milhões, baixou para 75 milhões. Um outro município, né, onde tinha uma situação um pouco melhor, até em termos de patrimônio, onde a reserva de benefícios concedidos era 43 milhões e a de benefício a conceder 47, totalizando 90 milhões, esse município nós conseguimos reduzir o passivo em 56%. Por que isso? Colocando, né, 103 na veia. Por quê? Porque esse município tem um contingente menor de aposentados e pensionistas. Aí a mudança da regra, né, ela afeta tanto a reserva de benefício a conceder, quanto a reserva de benefício concedido. Aqui tem uma diferença, né? Quando nós fazemos esse primeiro cenário, que é, vou dizer, a maldade completa, nós consideramos que os atuais e futuros aposentados e pensionistas vão contribuir sobre tudo que superar o salário mínimo e não o teto do regime geral de previdência, que hoje é 7.087. Então, essa é uma mudança bastante importante, né, já que a Constituição trouxe também essa autorização de cobrarmos contribuição acima do salário mínimo para aposentados e pensionistas. Então, essa seria, vamos dizer, a pior hipótese para a vida das pessoas e, por consequência, a que traria melhor resultado para os RPPS. Num outro município, também com uma situação bastante semelhante ao primeiro que eu falei, também uma redução de 26% no passivo. Depois, se a gente pensar assim, não, quem sabe a gente faz a reforma só para os outros, né? Nunca esquecendo, né, eu sempre faço uma brincadeira, por que todos os servidores públicos aceitaram as outras reformas? Emenda 20, emenda 41, emenda 47, porque ela sempre foi para os outros e nunca foi para nós. E pela primeira vez, né, a emenda 103 para o servidor federal foi para nós. Ou seja, quem é o nós? É quem está no sistema, é quem está trabalhando, quem está aí, que nem meu irmão, né, chegando com o documento no balcão e o balcão literalmente saiu correndo do meu irmão, né? Então, é isso que eu digo, reforma para nós. Se a gente for pensar de novo na reforma para os outros, que seria, né, o que a gente chama para geração futura, né, o impacto, muitas vezes, ele é muito pequeno. Né? Ele chega aí 5% de redução, 8% de redução nos passivos. É porque a gente vai ter um resultado pequeno. E isso, gente, se a gente pensar, né, numa redução de, por exemplo, 10% do passivo, né, 10% do déficit, imaginando que é um município que tem já hoje um compromisso bastante pesado, nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, especialmente, municípios que têm uma contribuição suplementar de 40%. Se a gente reduzir o déficit em 10%, significa reduzir a alíquota mais ou menos em 10% também. Ou seja, de 40%, nós vamos reduzir 4% e vai ficar uma alíquota ainda de 36% para esse município pagar, além da contribuição normal. Se a gente apresenta essa conta para o prefeito, ele vai dizer, olha, essa reforma para o outro não me serve enquanto gestor, porque eu não estou tendo um resultado palpável. Baixar uma alíquota de 40%
suplementar para 36, sinceramente, não resolve minha vida de gestor, né? Então, talvez a gente tenha que aprofundar mais. E aí a gente começa a criar cenários, né? Ou amenizando, por exemplo, em vez de botar 100% de pedágio, trabalha com 50% de pedágio, ao invés de trabalhar com 80% dos maiores salários para compor a média, a gente trabalha com 100% dos salários para compor a média, que também reduz o valor do benefício. Então a gente vai construindo esses cenários aí, né, para chegar vamos dizer, num número cabalístico aí que agrade, né, ao gestor público, né, e não deixe tão triste o servidor do município. É um desafio mesmo, né, Joel? A matemática, ela exige esse jogo de cintura de todo mundo, né? E chegar nesse denominador comum aí é o que todo o Brasil espera, né? Fique bom para ambas as partes, né? Mas você acredita que a gente vai conseguir chegar num denominador comum para todo mundo? Você como profissional dessa área? Aproveitando bastante esta sua pergunta, né? Eu quero aqui, literalmente, colocar esta experiência de 24 anos, né, que eu vi acontecer. Nesses 24 anos, eu vi muita postergação, né? E nós poderíamos usar uma expressão bem chula, empurrar com a barriga, né? O que se vê e o que se viu, né, desde 1998 até hoje, né, foi, em muitos casos, postergação. A gente vê isso, por exemplo, toda vez que vem uma prorrogação de prazo para pagar déficit, né? A gente vê isso quando vem uma regra e que, por exemplo, exclui estados e municípios da reforma, que isso não deixa de ser uma postergação, isso foi um movimento político, né? Os deputados e senadores não quiseram se desgastar com as suas bases na época, porque era véspera de eleição, e tiraram os estados e municípios da reforma, né? Jogando literalmente no colo dos governadores e no colo dos prefeitos esse desafio aí de enfrentar esse desgaste político. Mas muitas vezes a gente vê, né, que há esta postergação. Eu e especialmente a minha colega Rosana, que está aí nos assistindo, né, que é uma advogada também com 20 e tantos anos de experiência junto à RPPS, muitas vezes a gente discute, conversa a respeito disso. E a gente tem uma sensação que pode chegar o dia que a gente não vai ter mais essa escolha, que vai vir algo de cima para baixo e vai dizer, olha, todo mundo faz reforma, né? Por quê? Porque do ponto de vista dessa escolha, né? Do ponto de vista que ainda nós temos essa discricionalidade, ou seja, de não haver uma imposição de reforma, de haver ainda essa possibilidade da gente escolher fazer ou não fazer. Quando isso acontece, a escolha é não fazer, né? A escolha é não fazer. Até porque, né, o prefeito também pensa assim, né? Eu vou enfrentar um desgaste político, né? O servidor, na maioria dos casos, já está ali, maioria ganhando pouco, né? A média, né, do servidor público. Não vamos aqui olhar o servidor federal, porque é outro patamar, mas a maioria do servidor público dos municípios ganha pouco, né? E impor uma reforma para essas pessoas, de certa forma, é muito injusto. Então, isso está sendo postergado. E eu tenho esse receio, junto com a doutora Rosana, que poderá chegar um dia que isso não vai acontecer mais, vai vir algo de cima para baixo e vai impor a todo mundo uma reforma igual até, né? Mas isso, claro, depende de uma reforma constitucional, né? Depende de uma emenda constitucional, que agora, nos próximos anos, eu não vejo ambiente político para isso, né? Por tudo que aconteceu aqui, respeitada toda a escolha que cada um de nós fez,
para escolher o nosso comandante maior, né? Não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que não existe ambiente político, pelo menos para os próximos 2 anos. Vão ser 2 anos, seja para um ou para outro, né? E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor. Tanto faz um assumir ou o outro assumir, enfrentaria o mesmo desafio. 2 anos para arrumar a casa. Tal é a desordem que está. Então, hoje, né, nós estamos aí saindo da pandemia, que jogou os governos a um desequilíbrio bastante grande. Nós estamos aí num momento ainda mundial bastante conturbado, e agora cabe trazer um elemento externo, né, inflação alta, né, baixas taxas de crescimento a nível mundial, né, uma ameaça de recessão, né, na Europa, né, os Estados Unidos tentando sair, né, de um buraco, e a gente aqui no meio de tudo isso também com os nossos desafios. Então eu vejo assim, isso é um palpite, né, nos próximos 2 anos eu não acredito que seja feito qualquer movimento nesse sentido de tornar obrigatório. Agora, hoje mesmo de manhã eu estive em reunião no município com o prefeito, com os gestores do RPPS, os gestores da autarquia, discutindo isso, discutindo alternativas, né, para enfrentar o déficit de mais de R$500 bilhão que esse município tem. Né? É um desafio monstruoso. Assim, né? Quando a gente fala esses milhões, né, muitas vezes a gente não tem a real noção do que isso representa dentro de uma cidade. Com certeza. Joel, e trazendo para a sua experiência aí, né, como atuário, nesse universo da Gestor 1, qual é o percentual que você tem aí de municípios atendidos já com a reforma da Previdência iniciada, implementada? Como é que está aí os seus números? Olha, infelizmente, é inferior a 5%. Tá? É inferior a 5%. Como disse, poucos se mexeram para isso. Justamente aqueles que estão numa situação mais complicada, né? Alguns já fizeram lá atrás, né? Embalados pela emenda 103, raríssimos. Né? Eu conheço 2 casos, né? Literalmente 2 casos, né? do meu grupo de clientes. E eu tenho agora mais 5 municípios estudando esta possibilidade. Né? Mas, assim, é um estudo bastante criterioso, bastante lento. Né? Só que, assim, ó, dos municípios que fizeram reforma hoje, né, no Brasil, e aí a minha colega Rosana me passou aqui um número e eu gostaria de fazer um alerta. Não só a questão dos números, gente. Tá? Nós não podemos colocar toda a nossa atenção somente nos números. Nós temos que botar uma atenção muito especial nas leis municipais. Uma reforma mal feita, né, do ponto de vista legal, implica numa série de problemas. Um dos problemas pode colocar o município em situação irregular perante o CRP. Por que isso? Por que isso? Quando se trata de mudança de idade de aposentadoria, tá? Tem que mexer na lei orgânica do município. Tem que mexer. E isso muitas vezes a gente não vê acontecer. E a Rosana fez aqui um levantamento, né, dos 406 dos que fizeram reforma da Previdência, 18,85% dos entes, do total de entes, tá, fizeram com alteração da lei orgânica. Tá? 18, quase 19% mexeram na lei orgânica. Mais de 10%, 10,17% não mexeram na lei orgânica. Esses municípios, que são 219 municípios no Brasil, terão problema com o CRP. Então, não conseguirão, possivelmente, renovar o CRP, porque eles não fizeram
perdão, não tiveram cuidado de olhar a lei orgânica. Porque mexer, por exemplo, em alíquota, em outros dispositivos, pode ser em lei ordinária. Agora, para mexer na idade, tem que ir lá e mexer na lei orgânica. Então, abrindo e fechando esse parênteses, que é a parte legal, né, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, né, porque às vezes a intenção do gestor público lá é justamente de fazer, né, às vezes a toque de caixa, vamos lá, vamos fazer, porque a nossa situação aqui econômico-financeira é bastante delicada, então vamos fazer essa reforma de pronto, vamos fazer ela o mais rápido possível e não toma esse cuidado. Então aqui vai um alerta, né, para quem está nos assistindo e até mesmo quem vai nos assistir depois. Fiquei feliz de saber que isso fica gravado aí para a eternidade, espero eu. Né? Então, é verdade. E aí a gente tem que alertar isso. Não basta olhar só os números, né? Mas sim, olhando os números, né, a gente vê que, infelizmente, como isso causa, vamos dizer, essa situação de ter que fazer uma adaptação aí entre esses dois desejos, o desejo do servidor público, né, de ter sua vida o menos afetada possível, e o desejo do gestor público de ter mais disponibilidade financeira, né, ajustar estas vontades aí requer muito cuidado, né? Então, infelizmente, pelo que se viu, poucos municípios fizeram esta mudança. É isso aí, senhor Joel. Ó, Joel, a notícia ruim é que a nossa live está terminando, viu? Nossa. Então, eu sei que você tem assunto ainda para mais umas 4 horas de bate-papo, mas a notícia ruim é essa. Mas a notícia boa é essa que você, né, comentou aí, ó. A live fica gravada, depois você pode ver, rever, você pode participar do comitê permanente aí da Gestor 1 para continuar discutindo o assunto, né, Joel? Tem sempre reuniões lá, ó, é só você se ligar lá ao canal digital da Gestor 1. Todos os meses nos reunimos. Semana que vem estaremos reunidos novamente. Então, mas antes de terminar, Joel, eu quero, na verdade, a sua live, né, essa live aqui de hoje vai ser a última nossa da RPPS do Brasil de 2023, né, o RPPS na Veia também, que é o outro nosso programa, a gente está de recesso, nós voltamos em janeiro. E aí eu quero que você, em nome do mercado, né, em nome das consultorias, das empresas que trabalham no segmento de RPPS, que você deixe a sua mensagem, né, para os nossos gestores, para os servidores públicos, os municipais, os estaduais, enfim, para todo esse RPPS brasileiro aí. Você tem essa missão agora, representar todo mundo do mercado. Primeiro, é um orgulho muito grande de representar essa galera. Eu conheço muitas empresas, muitas pessoas, né? Porque a gente não pode falar de prefeitura, nós temos que falar de pessoas, né? De servidores. De coração, né? De coração, daquela coisa de pele. Eu gosto muito de tocar nas pessoas, literalmente, não só tocar na emoção, no coração. Você vai ver quando eu te encontrar na reta, o abraço que goiano dá no outro, viu? Oh, que maravilha. Aí uma troca de abraço também afetuoso do gaúcho. E conheço muitos colegas, né, de consultoria atuarial, de consultoria de investimentos. A gente tem, felizmente, a regra é ter gente muito competente, muito dedicada, muito profissional. Né? Não vou citar nomes para não ser injusto. Né? E, infelizmente, temos algumas exceções, né? E que já colocaram alguns RPPS em situação difícil, não só na parte atuarial, mas também na parte dos investimentos. Mas eu gostaria de passar para esta galera aí, convidar esse povo que divide o mercado com a gente, né, que se une agora num calor humano bastante intenso e forte, se une a mim nesse grande abraço que eu quero deixar para os colegas, né, consultores e muito especialmente para os gestores dos regimes próprios de previdência, para os servidores de uma forma geral,
que é o nosso público. Para mim, particularmente, é o meu motivo de viver, né? É a minha maior felicidade. Quando eu chego em casa à noite, ou quando eu tenho o fim de semana de folga, eu sinto que eu cumpri o meu dever, que foi cuidar da vida dessas pessoas. Porque quando a gente cuida do RPPS, a gente está cuidando da coisa mais valiosa que existe, que é o futuro das pessoas. Ter uma aposentadoria digna, ter a tranquilidade que o seu RPPS vai ter dinheiro para pagar a sua aposentadoria enquanto ele viver. E eu espero que todo mundo viva muito. Um grande beijo, e eu fico aqui, primeiramente, agradecido demais pela oportunidade de estar com vocês, e fico também à disposição para outros convites. Adorei esse bate-papo, adorei estar aqui contigo, e desejo a todos as melhores festas de Natal, de Ano Novo, um ano de 2023 cheio de saúde, cheio de coisa boa, nunca esquecendo que somos sobreviventes da Covid, né, gente? Então a gente tem que comemorar todo segundo de vida, a gente tem que estar junto de quem se ama, encher nossos filhos, nossos companheiros e companheiras de beijos e abraços, nossos pais que ainda estão vivos, nossos irmãos, nossos amigos e nossos colegas, servidores e colegas de profissão e de mercado. Beijão a todos. Com certeza. Joel, antes de encerrar aqui, eu vou desativar os comentários e quero pedir aí para a Rosana, para todo mundo que está aqui, eu vi que a Sandra, a Kátia Ferraz também, para vocês todos que estão aqui, em nome dessas 3 gatonas poderosas, para vocês printarem a nossa tela aqui, vou desativar os comentários, a gente vai fazer um sorrisão bem lindo, viu, Joel? De muita alegria, de muito amor pelo RPPS, né? De muita luz para todos nós. E aí todo mundo vai lá na rede social, no Instagram, posta, marca o Joel, depois o Joel vai falar o Insta dele. Aí vocês vão marcar Gestor 1, Revista RPPS do Brasil Oficial, marquem o meu pessoal, corretora Iliane Fonseca, e a gente vai repostar. Qual que é seu Insta mesmo, Joel? Pessoal, é diferente seu Insta, né? É joel.f.s.atuário. Pronto. Anotaram, né? Vou desativar os comentários, a gente vai fazer um sorrisão aqui e vocês postem marquem, hein? A gente tá precisando de publicidade. Isso eu aí. E Joel, e a gente todo mundo e a revista RPPS. É verdade. Então vamos lá. Será que deu tempo? Acho que sim, né? Vamos lá. Pronto. Joel, quero aqui agradecer demais, gratidão a você, Gestor 1, pela parceria, né, por estarmos juntos aí, ajudando nessa construção, né, dessa cultura previdenciária brasileira. Para nós é motivo de muita honra. Para todos vocês que estiveram aqui no ao vivo, olha, gratidão, muito amor na sua vida, né? Muita resiliência para enfrentarem os desafios aí como servidores, como profissionais, como ser humano, como gestor, né? Porque a gente sabe que os desafios são inúmeros. Para vocês profissionais de segmentos também, o meu amor aí, como o Joel já desejou para vocês, tudo de maravilhoso no novo ano, né? Que esse ano a gente possa, apesar de todos os desafios e dificuldades, né, Joel, que a gente possa celebrar, ser grato, né? Ser grato até pelos desafios e pelas dificuldades. Joel, um prazer, viu? Foi assim, eu até falei aqui para a Stephanie que eu entrei nessa live com o coração palpitando, sabe? Mas eu tô tão bem agora, eu fiz um detox de alma aqui, eu tô leve, foi maravilhoso, viu? Legal, eu também. Um beijo. Um beijo para você, para Rosana, para todo mundo. Até a sempre próxima, um grande desafio. Até 2023, tem mais. E acho que conseguimos. Beijo. Pronto, Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.